Bem, pessoal, a busca por resultados rápidos para ganhar massa muscular cresce especialmente nas vésperas do verão. O uso inadequado de testosterona e anabolizantes podem trazer graves riscos à saúde, como problemas cardiovasculares, renais, infertilidade e até disfunção erétil. Para esclarecer os perigos desse uso descontrolado e falar sobre os cuidados necessários, recebemos o médico urologista Rodrigo Trivilato. Doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Olá, tudo bem? Tô bem, e você? Tudo ótimo. Graças a Deus, né? Prazer estar com vocês aqui novamente. Prazer é todo nosso. Esse tal desse hormônio virou uma moda. Por que a procura pela testosterona e pelos anabolizantes aumentam nessa época do ano? Cleide, é uma relação de amor e ódio, né? Porque o medicamento em si é um excelente medicamento. Quando a gente tem as suas indicações, né? Para as pessoas corretas, é essencial que faça um acompanhamento bem de pertinho com o paciente. O problema é que as pessoas hoje, elas buscam aquele up, né? Eu acho que essa pressão das mídias sociais também, isso interfere muito no psicológico, principalmente do rapaz, ou até da moça, pessoal mais adolescente, e eles querem buscar isso o mais rápido possível. O problema disso tudo é que tem efeitos colaterais, né? Tem efeitos até, como por exemplo, o paciente pode ficar infértil, ele pode ter problemas cardiovasculares, pode ter lesão hepática e pode levar até o paciente à morte. A gente vê alguns jovens que fazem uso de medicação, somente quanto maior a quantidade e o tempo mais prolongado, é mais perigoso ainda. Explica direitinho aqui pra gente. A testosterona é um hormônio masculino. Sim. A mulher também precisa desse hormônio. Só que em doses menores. Agora, tem muitas pessoas, médicos, nutricionistas, e que estão indicando esse tipo de medicamento para ganhar força na malhação, é isso? É difícil até, médicos e não médicos, né? Às vezes a gente tem um uso indiscriminado aí de medicamentos. Às vezes a gente vê até nas academias essa marginalização do medicamento, vem medicamento que é contrabandeado, a gente não sabe nem a procedência direito do medicamento. Então, assim, é muito, muito complicado. O que é claro para todo mundo aqui é que não se usa, não se pode usar testosterona nem para homem e nem para mulheres, para ganho de performance ou para estética. Olha só que interessante. Principalmente mulher, por exemplo, a indicação de uso de testosterona eu acho um sintoma muito subjetivo ou sinal, hipofunção sexual. Que a gente sabe que a mulher é muito mais complexo, né, da parte psicológica, esse envolvimento, essa fisiologia sexual. Então, aí, ele está com hipofunção sexual, você vai lá e dá testosterona. Então, assim, a gente foi num congresso esses tempos atrás, uns 2 meses atrás, que eu vi muita palestra de ginecologista e eles estão extremamente preocupados com esse tanto de medicamentos, tanto de hormônio, principalmente testosterona, que estão entregando para as mulheres. E eles não têm estudo disso a longo prazo. E mulheres também já em avançada idade. Né? Porque a mulher na idade mais avançada, que perde o interesse de namorar, vamos falar assim, estão indicando a testosterona também. Sim, então, a gente entende que, por exemplo, algumas mulheres, é muito complexo. Não que o homem não tenha uma parte psicológica, uma psíquica em relação à função sexual. Obviamente que tem, tanto que 50% dos casos de disfunção erétil no homem tem um problema psicológico junto. O problema é que a mulher é muito mais complexo. Então, o simples fato de passar medicamento testosterona, às vezes não vai resolver nada. Até que quantidade é perigoso? Isso esse é o feeling. Essa é a grande questão. Por exemplo, quando a gente faz o uso de testosterona no homem, essa é a principal informação. Ele tem que ter sintomas e tem que ter exames laboratoriais de baixa testosterona. Os dois juntos. Então, aí você está indicado o tratamento de reposição de testosterona. Do contrário, não tem indicação. Aí você pode me perguntar, mas e os sintomas, né?
novamente, pessoalmente, eu acho os sintomas alguns até subjetivos. Tá desanimado, não quer mais fazer exercício físico, a vida social dele diminuiu bastante, está um pouco mais triste, está ganhando mais peso, mas o que leva o paciente a procurar o urologista para fazer o uso de medicamentos de testosterona é a disfunção erétil, a perda da vontade sexual. Ah, tá. Então é uma coisa bem definida. Sim. E por que o uso em excesso desse medicamento tem a disfunção erétil? Ó, é porque é o seguinte, quando a gente entende que esse paciente está usando testosterona, o nosso corpo entende que não precisa fabricar mais. Ah. Então, o que acontece quando esse paciente para de usar testosterona? O corpo não está fabricando mais. Então, ele está pior do que quando ele começou. Então, a conversa com o paciente é extremamente importante, porque você precisa explicar para o paciente que, provavelmente, você vai ter que fazer uso da testosterona pelo resto da vida. Nossa, porque... E não tem como estimular essa testosterona naturalmente? Sim, principalmente pacientes mais jovens que querem ter filhos, a gente usa alguns medicamentos para a gente ativar o testículo, que é onde fabrica a testosterona. Mas, por exemplo, olha que situação muito bacana, eu falo para meus pacientes. Às vezes eu consigo aumentar em 30%, 40% a testosterona só quando o paciente vai começar a perder peso, começa a fazer exercício físico e quando ele começa a praticar atividade física. Ah, tá. Ele consegue aumentar a sua testosterona de um modo natural. Aí a testosterona que estava dormindo para de ser embirrada. O testículo para de ficar preguiçoso. Preguiçoso. Não, vamos lá, precisamos de mais testosterona. Aí ele ajuda. Aí ele ajuda. Gente, o corpo humano é perfeito, né? Ele entende que, se você está usando a testosterona, já que você está usando, eu não preciso fabricar, vou ficar tranquilo aqui vou ficar aqui na minha. Aqui na minha. Só que todo o corpo humano funciona desse jeito. Quando a gente para de funcionar, o órgão tende a atrofiar. Se eu atrofio o testículo, onde fabrica a testosterona, o que eu vou parar de fabricar também? Neném. Espermatozoide. Exatamente, espermatozoide. Aí complica, aí não tem filho. Ele vai ficar infértil e vai ficar com baixa testosterona. Mas o homem também precisa do hormônio feminino. Existe o que é o principal não é estar alto ou baixo, o estradiol, né? Que é o hormônio feminino. Ele está em equilíbrio junto com a testosterona. Tem trabalhos que demonstram que o equilíbrio entre os dois, tanto para a mulher como para o homem, é essencial principalmente para a função sexual. Ah, tá. Por isso que quando a gente inicia o tratamento com o paciente de testosterona, esse paciente ele volta ao meu consultório uma vez por mês, depois de 3 meses, para a gente fazer esse acompanhamento bem de pertinho. Doutor, mas acontece que eu estou aqui vendo vocês falando, e eu estou aqui com 25 anos, estou gordinho e eu quero ficar bem para a praia, mas eu quero uma coisa que seja mais rápida. Você não indica nada não, doutor? Eu indico disciplina, exercício físico, foco. Se ele tem que se preparar, eu acho muito complicado, eu costumo falar para meus pacientes, não é as férias, não é o carnaval. Isso aí você tem que mudar seu estilo de vida. Do que adianta você fazer uma dieta extremamente restritiva, com agora esses medicamentos, né, que faz a aplicação, o paciente perde 10 quilos em um mês, só que ele perde 40% de massa muscular. Ah, isso aí é muito perigoso. Muito perigoso. Então, assim, muda o estilo de vida. Comece diminuindo o peso, vá numa nutricionista competente, comece um exercício físico, comece a ter uma boa noite de sono. Tudo é equilíbrio. Eu garanto que se começar em janeiro, depois de 6, 8, 9 meses, você vai estar exatamente como você queria estar, sem o uso de nenhum medicamento, principalmente hormonal. Ai, que ótimo. Isso 8 meses é um tempo razoável, sim, né? Sim. E o problema também, doutor, é que as pessoas, elas querem fazer dietas para esse fim, para o fim do verão. Eu desafio as pessoas, já desafiei algumas pessoas, vamos começar a fazer uma dieta no dia 15 de dezembro? Você tá louca? Porque aí você vai comer menos. Eu já fiquei, um médico já nos disse aqui que o excesso de comida atrapalha também os batimentos cardíacos. Sim, a gente sabe que, por exemplo, o paciente que procura o consultório por causa da disfunção sexual, perdeu a vontade, a ereção está ruim, a gente sabe que, por exemplo, quais são as causas? Diabetes, aterosclerose, baixa hormonal.
Você entende que tudo isso pode vir junto com hipertensão, essa síndrome metabólica, a obesidade. Então, se a gente organizar a nossa máquina, que é o nosso corpo, a pressão vai normalizar, tem menos chance de eu virar diabético, não vou ter problemas cardiovasculares e, obviamente, eu vou ter uma boa vida sexual. Doutor, desse tudo que você falou aí, para mim, o mais difícil é o sono. Coisa complicada, porque você fazer uma alimentação balanceada dá certo, fazer exercício dá certo, mas o sono às vezes não depende da gente. Mas você sabe que para mim também, e eu falo para os pacientes, porque assim, hoje nós estamos num mundo muito, na minha opinião, né? Muito rápido. Demais. A gente já deita pensando o que a gente fez, que a gente não conseguiu fazer, porque vão ter que fazer amanhã. A gente levanta de madrugada, depois não consegue dormir mais, a gente não consegue descansar mais a cabeça. Pois é. Mas para o funcionamento do corpo, não só hormonal, né? Mas para todo o funcionamento do corpo, é essencial que a gente tenha uma boa noite de sono. Pois é. Eu já contei aqui um caso aqui para todo mundo que eu levantei para fechar a janela, que estava chovendo. Ouvi o barulho da chuva, fui fechar a janela. Lembrei que eu queria tirar uma lasanha do congelador para botar para fazer no outro dia. Que horas eram isso? 4. Aí eu olhei na geladeira para tirar essa massa e vi que estava muito bagunçado. Peguei, limpei tudo e arrumei tudo de novo. Pois é. Aí, 4 horas da manhã. Tinha perdido o sono. É. Então, assim, essa vida muito corrida está fazendo... Mas tem alguma dica, algum exercício para conduzir esse sono? Algumas pessoas eles começam a fazer exercício físico durante a noite. Porque começa a ficar mais cansado e começa a ter uma noite melhor de sono. A questão é que também, se você fizer um exercício físico de alta intensidade perto do sono, aí que você não consegue dormir mesmo também. Fica agitado. Então você tem que saber quais são os seus melhores horários. Por exemplo, comer, por exemplo. A gente come até 19, 20 horas. Se você chegar e comer às 21 horas, 22 horas, vai ser muito difícil dormir. É muito difícil. Muito difícil. Outra coisa que é interessante, água, por exemplo. Eu falo para meus pacientes, eu estou indo muito... Isso é uma indicação de aumento prostático, por exemplo. Paciente, quantas vezes está indo à noite no banheiro? Eu vou 3, 4 vezes. Mas então você não está dormindo, só de fazer xixi. Então, por exemplo, toma água até umas 19, 20 horas. Antes de dormir, vai fazer seu xixizinho. Porque até o ato de se levantar para fazer xixi atrapalha o seu sono. Atrapalha, fica um sono picado. Então, você vê como que é toda uma rotina. Então, assim, eu acho que o que foi excelente a pergunta. O que a gente deve fazer, né? A gente precisa ter rotina. Aí precisa a gente ter foco. Entendeu? Foco é a palavra da vez, viu? Tudo, qualquer área que eu vá conversar, tanto da medicina, quanto da economia, quanto de estudo, qualquer coisa, empreendedorismo, foco. Mas é difícil, né? Até foco. Muito. Porque, como eu disse, a gente está fazendo tanta coisa ao mesmo tempo que a gente não consegue terminar. Eu converso isso com os meus filhos. Não, você começou a fazer um negócio, você não terminou, já está fazendo outra coisa. Não, vai lá e termina o que você está fazendo, para depois você começar uma segunda atividade. Então não tem mais essa paciência, né? A mesma coisa que funciona com dieta. Às vezes o cara quer fazer uma dieta extremamente restritiva. O que vai adiantar? Você vai fazer isso durante um mês, vai perder 10 quilos, aí de repente daqui um mês você vai ganhar mais 30 quilos, porque você vai ter que comer tudo de novo, não vai conseguir fazer essa dieta. Então acho que é tudo isso, foco, constância. E rotina. E rotina. Doutor, você falou aí de fazer todo esse planejamento para que você tenha uma vida mais saudável. Então, a pessoa que vai fazer tudo isso que você indicou, dormir bem, fazer uma dieta equilibrada, fazer exercício certinho, ele pode ficar um fortão, bonitão, com os hormônios todos ok? Sim, ele pode. Tem alguns trabalhos também que a gente vive estudando e fala que a testosterona, para a gente atingir um nível de performance, de esculpir o corpo, o cara ficar forte, porque a gente já vê que tem certos corpos que não são fisiológicos. Você fala, não, isso aqui não é fisiológico, não tem como chegar a isso sem o tratamento hormonal. Então, a testosterona tem que estar muito acima. Por exemplo, a nossa testosterona, a gente 350, 300, acima disso é normal. Abaixo disso está alterado. Mas tem gente, por exemplo, que está com testosterona de 1.500, 3.000. Eita! E por grande quantidade de tempo. O que acontece? De novo, você pode ter um engrossamento do sangue, que pode levar o paciente a ter um AVC, um infarto. O paciente ficar infértil. Sobre câncer.
A testosterona não leva ao câncer de próstata. Certo. O que acontece é o seguinte, se tiver alguma célula de tumoral ali, quando você aplica a testosterona, esse PSA vai subir. Então, é por isso que a gente pede o PSA para esse paciente para acompanhamento. Ah, tá. Não é que ele vai levar o tumor. É que se tiver alguma célula cancerígena, um tumorzinho ali, esse PSA vai subir. Aí a gente tem que ficar ligado. Ah, entendi. Entendeu? E quando a pessoa, quem está nos ouvindo agora, está nos vendo, fala assim, eu já usei esses hormônios, essas outras bombas que falam, e agora eu quero parar, mas eu vou ficar murchinho, eu vou perder tudo. Vai? Vai porque o hormônio, a célula ganha uma capacidade enorme de ganhar água. Então ela estufa. E quando você para de tomar, ela volta à sua origem. Ah, entendi. E aí você vai ter um outro problema. Aquela testosterona que você fabricava antes, não vai estar mais fabricando. Porque você fez aquele feedback negativo. Então, sim, tem grande chance de você, quando parar de tomar o hormônio, você ficar pior do que estava antes. Mas com tratamento, com tudo isso que você falou, tem jeito dela ser uma pessoa tão forte? Sim, no meu consultório, eu atendo 2 tipos de paciente. É aquele paciente que usou o medicamento, a testosterona, e ele quer recuperar. Na maioria das vezes, esse paciente, não estou dizendo que não é culpa dele, tá? Mas esse paciente precisa ter uma atenção maior, porque ele tem as informações que ele tem, normalmente são de pessoas que não entendem nada de hormônio. Isso eu digo médicos. Médicos? Não médicos. Eu pensei que você estava falando de personal. Não, Pior ainda. Todos os profissionais. O paciente chega e fala assim, você sabe que isso dá infertilidade? A maioria dos pacientes que eu falo, se você continuar tomando, você vai ficar infértil. Mas ninguém me falou que eu ia ficar infértil. Então, a maioria desse tipo de paciente que vai me procurar são jovens que usou o medicamento e querem recuperar, que eu acho que é onde você me perguntou. Isso. E querem recuperar o natural. O natural. Aí a gente ajuda esses pacientes. E o outro paciente é aquele paciente, na maioria das vezes, acima de 40 anos de idade, porque depois de 40 anos de idade a gente começa a perder 1% de testosterona por mês. Eita! E aí esse paciente tem sintomas e tem baixa testosterona. E aí esse paciente eu faço o tratamento dele com a testosterona. E aí, é fantástico o tratamento. É medicamentoso, e com exercícios? Sim, aí ele na nossa clínica ele entra num protocolo, ele tem uma avaliação com o nutricionista, ele vai fazer a dieta dele, vai fazer plano de exercício físico, porque não adianta eu só organizar o hormônio se ele não tiver o sono, o exercício físico e a dieta. Então, a gente entra com tudo para que ele fique melhor. Multidisciplinar, né, então? Muito. Mas eu acho que com a ajuda, o paciente começa a ter... Ele começa a achar bom. E quando o paciente vê resultado e começa a se sentir bem, ele melhorou sexualmente, já está com mais vontade, ele quer sair, ele quer namorar, ele quer fazer exercício físico, ele começa a emagrecer, começa a ficar mais bonito. Aí, isso estimula ele a ter mais a rotina, o foco. Ele fala, hoje eu não vou sair e ficar até tarde, não vou beber, porque amanhã eu vou treinar. Quantas vezes que legal! Isso é muito isso. bom. Doutor, além desses efeitos colaterais que você nos disse, engrossa o sangue, pode dar AVC, isso, aquilo, existe algum mal-estar, assim, no dia a dia, que a pessoa sente? O que os pacientes relatam, principalmente se a testosterona fica muito acima, fica muito irritado. Tá. Muito irritado. A gente não tem nenhum estudo que comprove que a testosterona leva a dependência química, mas ela leva a dependência psicológica. Que é pior também. Que é pior, porque quantas vezes eu falei, não adianta chegar um paciente para mim no meu consultório, ele tá tomando, eu falo assim, começar a apontar o dedo, começar a falar que ele tá errado e tal. Não, esse paciente ele precisa ser orientado. Precisa ser escutado, Precisa ser escutado, porque antigamente os mais velhos tinha uma certa discriminação com esse paciente. Hoje não, hoje ele é orientado, hoje ele senta. Porque você vai falar para ele o seguinte, olha, você vai parar de usar, ele não vai parar de usar. Ele fala assim, antigamente a minha vida era ruim, eu era feio, eu tava muito gordinho, eu comecei a usar, minha vida mudou. Não adianta você querer tirar a testosterona desse paciente de uma vez. Você tem que ir aos poucos. É um desmame. É um desmame, exatamente. Explicando para ele, olha, você vai continuar do mesmo jeito, já está com uma rotina de exercício físico, de dieta, vamos agora diminuir, vamos entrar com outro medicamento para ativar
o testículo a fabricar testosterona. Você explicando para o paciente é muito difícil ele não te ouvir. Ah, então quer dizer que o processo, ele vai tirando, mas ele vai continuando a ter vida. Sim. A ter disposição. Disposição, eu não posso tirar de uma vez. Uhum. Se eu pego o paciente desse e tiro totalmente o medicamento dele, ele não volta. Ele vai ter uma abstinência. Ele não volta. Ele fala, não tá ruim. Ele perde a ereção, ele perde a vontade sexual. Se eu tirar de uma vez, ele vai perder tudo isso. Lembra, ele não tá fabricando mais. Isso. Então eu tenho que tirar aos pouquinhos e tentando estimular o corpo dele a fabricar. Nossa, que coisa impressionante, mas eu acho que deve ser muito prazeroso ser médico, fazer esse tipo de tratamento e ver o resultado, né, doutor? Sim, é muito legal. A palavra é orientação. Se a gente orientasse, isso em todas as partes da medicina, eu acho, principalmente na medicina de prevenção. Se a gente na escola tivesse mais uma educação sexual, educação de doenças, financeiro também. De doenças crônicas, como a gente estava aqui no Novembro Azul, eu falei, essas palestras foi tão importante, hoje é lotado o consultório de pessoas procurando para fazer o rastreamento de próstata. Por quê? Porque a criança que escuta isso na escola, a mulher que escuta isso na igreja ou escuta isso em alguma palestra, ela leva para dentro de casa, porque o homem não procura o médico. Não procura não. Então, quando ele chega no consultório, ele vem sempre, na maioria das vezes ele vem com a parceira. Ela vem, só falta ele vir puxado da orelha, assim. Aí ele sempre tá com a parceira e eu acho que o que falta é a orientação, sabe? Sempre muito bom falar com você. Muito obrigada por você ter vindo. Aqui. Nossa, eu acho uma delícia estar aqui. É divertido. Eu estava falando ontem para uma psicóloga que esteve aqui que Deus nos concede alguns presentes. Um foi ela e o outro é você. Nossa, que delícia ouvir isso. É muito bom a gente ter essa orientação, passar isso para o nosso telespectador, saber que a gente está fazendo uma prestação de serviço muito importante. O que é a educação, né? Isso. A gente está levando a orientação para o pessoal de casa. É isso. Muito obrigada.